Na noite dessa terça-feira, 31 de outubro, a Câmara Federal votou um projeto de lei que aumenta a pena para crimes de furto, roubo, latrocínio e outros. Votou e aprovou. A rejeição por parte desse projeto, a não votação por parte desse projeto, ficou por conta de dois partidos que, para nós, não é surpresa alguma: PT e PSOL. O PT e o PSOL votaram contra por entender que os bandidos têm que ter liberdade para fazer o que faz e a população brasileira tem que continuar refém desses mesmos bandidos que aterrorizam a população brasileira. Por aí você vê que os partidos de esquerda, PT, PSOL, Rede, PCdoB, PDT, não têm muito compromisso, aliás, compromisso nenhum com a segurança pública e a paz dos brasileiros. Quando é muito comum a gente falar, e às vezes eu me pego cometendo essa injustiça, é muito comum dizer o seguinte: a polícia prende, a justiça solta. Você já ouviu essa frase? Olha, deixa eu falar uma coisa. A justiça brasileira tem como função, juízes, desembargadores, tem como função interpretar as leis e aplicá-las. Se as leis são frouxas e beneficiam o bandido, a culpa não são dos magistrados. A culpa são dos parlamentares, deputados federais e senadores, que não fazem leis, quando fazem leis frouxas de maneira a beneficiar os bandidos. Essa é a realidade. É justamente por essa razão que o Brasil vive hoje nesse caravançará, nessa bagunça, está de ponta cabeça, onde o crime organizado encontra vez e voz junto a esses partidos de esquerda, e a população, por sua vez, fica cada vez mais refém da bandidagem. Nós não podemos acreditar que a violência crescente que reina em nosso país vai ser combatida por partidos de esquerda e pelo governo que aí está. Olha, o Lula, segundo e de acordo com resultados divulgados pelo TRE, teve quase 90% dos votos dos bandidos presos com direito a voto. Então, por que eles iriam desagradar essa corrente? Os malfeitores, os fora da lei, gente que fazem parte da base eleitoral da esquerda. Não vai. Essa votação de ontem mostrou que a população está a pé. É bem verdade que a votação favorável e aprovada no dia de ontem, com apoio maciço da direita, foi um pequeno avanço? Foi, mas é um pequeno avanço. E as mudanças que a gente precisa fazer para mudar essa situação em que vivemos no Brasil hoje são mudanças extremamente radicais. E a gente não pode contar com a esquerda. O que a gente está vendo é o Brasil se transformando, passando por um processo de mexicanização, onde o crime organizado está constituindo um poder paralelo. E dá-se a sensação que esse mesmo crime organizado está instalado em todos os poderes constituídos. Basta ver o comportamento de algumas pessoas que deveria estar fazendo algo para impor a ordem, mas na verdade o que se vê é criando um mecanismo que corrobore com a ação dos delinquentes. Por exemplo, quando um ministro do Supremo Tribunal Federal proíbe as forças de segurança de um estado, um exemplo, Rio de Janeiro, de fazer sobrevoo com helicóptero, de fazer incursão na comunidade com o objetivo de combater o crime organizado,
Essa medida que ele toma acaba beneficiando o crime organizado, manietando a polícia e fazendo refém o cidadão de bem. Então está tudo errado. Hoje, o que a gente está vendo, lamentavelmente, é para o bandido, tudo. Para o trabalhador, nada. Para o bandido, corredor. Para o bandido, tapete vermelho. Para o cidadão de bem, trabalhador, corredor polonês. Há essa inversão de valores. E hoje eu não estou seguro em dizer que o crime organizado toma conta desse país. A sensação que eu tenho, e é muito forte, é que o crime organizado está mandando nesse país. E que quando um partido político, uma agremiação política partidária, com seus representantes, se coloca contra a aprovação de um projeto que visa trazer mais segurança para a população e penalizar o bandido, a sensação que eu tenho é que esses parlamentares estão no parlamento para defender os interesses do bandido e não o cidadão de bem. Então, por essa razão, a gente precisa ser mais racional e menos emocional. Não podemos criticar os magistrados, os juízes como um todo, sobre a alegação de que a polícia prende, a justiça solta. Se a justiça está soltando, é porque as leis são frouxas. E se as leis são frouxas, é porque os parlamentares não estão fazendo o que deveria, quando, na maioria das vezes, como a gente vê por parte da esquerda, fica do lado do bandido. E isso é preocupante. Isso demonstra que a sociedade brasileira virou um flagelo. Passa por uma situação que precisa ser estudada e repensada. Não é justo que o cidadão de bem, trabalhador, que paga uma alta carga de impostos para fazer girar a máquina desse país, seja tratado como um cidadão de quinta categoria quando o bandido é tratado como de primeira. Não faz sentido. Não faz sentido. A cada lei que se cria de maneira a proteger os bandidos, o autor dessa lei, ou alguém que vota nessa lei, ou alguém que defende essa lei, eu entendo que está a favor e a serviço da bandidagem, sendo e agindo como bandido também. Então nós temos que repensar. O Brasil não está legal, e eu entendo que para a gente dar um choque de ordem, nós precisamos ser mais rigorosos na hora de escolhermos os nossos representantes, quer seja vereador, prefeito, governador, senador, deputado estadual ou federal. Porque voto não tem preço, voto tem consequências. Se a gente vota mal, a gente vai ter resultados ruins. Você não planta laranja esperando colher abacaxi. Você colhe aquilo que planta. E a gente tem visto que, apesar da pequena mudança que teve com o advento do movimento de direita, com a vinda do Bolsonaro, que abriu os olhos dos brasileiros, houve uma boa mudança. Apenas boa mudança. O que nós precisamos é de fazer uma mudança excelente. E esse nível nós ainda não atingimos. Tem muito político ruim que só pensa neles, que só pensa em sacanagem, em que o Estado, o Brasil, o povo é um detalhe sem importância. Aqui no meu estado, no meu querido estado do Espírito Santo, nós temos alguns senadores que só Jesus Cristo na causa. Dos três só salva umzinho. Os deputados federais, os nossos deputados federais, uma boa parte deles, não caminha com os interesses do Brasil, não caminha com os interesses da direita, basta ver em que eles votam. Então está tudo errado, nós precisamos dar um choque de ordem nesse país, e a melhor forma não é protestar deixando de votar, é votando, mas votando de forma consciente, votando em quem tem história de luta e compromisso com os interesses do povo brasileiro. Caso contrário, nós vamos estar nessa peleja. Toda eleição, resultado negativo, a cada 4 anos,
A gente vivendo essa lástima, vendo o bandido solto e o cidadão de bem preso. Hoje nós temos no Brasil residências de segurança máxima. Ou seja, é o cidadão morando dentro de uma casa com muro alto, com arame, com cerca elétrica, grade na porta, grade na janela, ou seja, residência de segurança máxima. Enquanto a bandidagem está solta, é o inverso, é errado. Está tudo errado. E eu acho que a mudança passa pela consciência da população brasileira. Agora, vamos lá. Se a gente escolhe para nos representar alguém envolvido com corrupção, alguém que é conhecido, foi condenado e cumpriu cadeia por ser chefe de quadrilha, e que hoje está solto graças aos amigos nas mais altas cortes, nós não podemos esperar um outro resultado. O resultado tem que ser esse aí. Por quê? Os porcos se misturam porque se conhecem pelo cheiro. Você acha que um representante político, ainda que presidente, de má índole, vai defender quem? Você, cidadão de bem, ou os seus assemelhados? Os bandidos, os malfeitores, os fora da lei? Naturalmente, a segunda opção. Então a mudança passa por nós. Lembre-se, minha amiga e meu amigo, só o povo salva o povo. Pense nisso. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.